E ainda falando sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. Ele é autor da PEC da prisão em segunda instância que tramita no Congresso Nacional. Deputado, bom dia. Muito obrigado pela visita nessa sexta-feira aqui aos estúdios da Jovem Pan. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Uma satisfação estar aqui falando com vocês de um tema tão significativo e tão em voga no nosso país, no debate do combate à corrupção e impunidade através da prisão em segunda instância. Ô, deputado, essa PEC que o senhor está propondo, inclusive há 2 semanas, se eu não me engano, o presidente da CCJ tentou colocar essa discussão em pauta, mas isso não prosperou. A segunda instância também fazia parte do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, mas também os parlamentares acabaram tirando esse trecho do projeto. E eu pergunto, em que pé está essa PEC? Qual é efetivamente a possibilidade dessa PEC seguir adiante? Olha, Tiago, nós há 2 semanas atrás tivemos de fato um debate intenso na Comissão de Justiça, avançamos na leitura do relatório, nós estamos no momento de avaliação desse relatório, foi feita uma audiência pública e nós acreditamos que em 15 dias, 20 dias no máximo, teremos a votação da admissibilidade pela CCJ. Isso significa que é o primeiro passo para formarmos uma comissão especial e fazer com que ela possa tramitar. Apostamos muito, apesar das divergências que existem dentro do parlamento, na capacidade de mobilização da sociedade, que ela possa de fato exigir que os representantes entreguem à população aquilo que é o anseio, especialmente num tema tão importante como esse. Bruno. Deputado, bom dia. Em 2016 o STF já havia se posicionado de uma determinada maneira no sentido de permitir a execução da pena de prisão após a condenação em segundo grau. O que eu queria, e agora a gente não sabe exatamente o que vai ser, mas há uma tendência de que o próprio STF revise a sua posição e impeça que a execução da prisão seja cumprida após decisão em segundo grau. O que eu queria perguntar que o senhor explicasse para os nossos ouvintes qual é o conteúdo dessa PEC, o que ela define exatamente? Ela define o momento em que a pessoa inicia o cumprimento de pena. Nós temos hoje na nossa Constituição um princípio que é a cláusula pétrea, e eu tenho certeza que esse será o principal debate daqueles que são oponentes à nossa medida, que é a presunção da inocência, que nós estamos mantendo. Que nós estamos modificando é o momento processual em que essa presunção de inocência deixa de estar a favor do indiciado e do acusado. Por isso é importante que nós saibamos essa diferença, e eu sempre registro essas mudanças de entendimento do Supremo se dão exatamente pelo vazio constitucional que existe na falta do Congresso legislar, de cumprir o seu papel, de inserir definitivamente na Constituição de maneira clara aquilo que é a condenação, mas a partir de qual etapa. Para ficar claro, deputado, se o conteúdo do projeto, da PEC, desculpa, uma pessoa que foi condenada em primeiro grau e segundo grau por essa PEC, ela imediatamente pode ser presa, é isso? Ela imediatamente, ela fala exatamente que a condenação e o início do cumprimento de pena se dá a partir do grau, do estágio de recurso de grau, ou seja, do órgão colegiado. Sami. Tudo bem, deputado, muito bom dia. Acho que uma preocupação que a gente sempre tem em relação a esse tema é se esse tipo de PEC ou esse tipo de medida vai favorecer os mais ricos, porque há uma sensação de injustiça em que quem tem mais recurso acaba prescrevendo o crime ou usa os artifícios da lei e ou não tem pena alguma, ou quando tem uma pena muito menor. Isso acontece em vários lugares do mundo, mas em particular no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como essa medida vai tentar, de alguma forma, fazer uma equidade? A prisão em segundo grau é, na verdade, a oportunidade de nós equilibrarmos a justiça. Hoje, ela permite àqueles que têm maior poder e influência, especialmente econômica, de postergarem as suas condenações, levando a terceira e quarta instância. Isso permite que muitos processos demorem até 20 anos para iniciarem o seu cumprimento de pena. Tem casos históricos no nosso país, desde ex-senadores como Luiz Estevão, que demorou 20 anos para iniciar o cumprimento de pena, e também até figuras da sociedade como Pimenta Neves, que matou a namorada e demorou mais de 11 anos para iniciar o cumprimento de pena. Ou seja, nós temos ainda uma legislação que muitas vezes o Supremo
e nesses últimos 3 anos é dessa maneira que ele tem entendido. Infelizmente, eu acredito que ele mudará essa postura na semana que vem, e por isso nós precisamos regulamentar na nossa Constituição para não permitir a postergação dessas penas pelos mais ricos e poderosos, que é o que ocorre quando nós levamos para outras instâncias. E só um dado que é importante: apenas 0,3% das ações são modificadas na terceira e quarta instância. Por quê? Fato material se encerra no segundo grau, se encerra na segunda instância. Então não existe discussão de autoria e de novas provas na terceira e quarta instância, apenas a questão do rito processual. Apenas 0,3% dos entendimentos de segunda instância são modificados, ou seja, nós precisamos estabelecer como norma definitiva no nosso ordenamento jurídico a prisão em segunda instância. Bom, estamos conversando com o deputado federal pelo Cidadania de São Paulo, Alex Manente, autor da PEC da prisão em segunda instância. Agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, deputado. Sem dúvida, o ideal é clarear a questão das dúvidas aí constitucionais com uma PEC, apesar do que eu acho que há uma má vontade do STF em relação ao combate à impunidade no país. Eu queria exatamente a opinião do senhor em relação a isso, se o texto atual dá mesmo tanta margem assim a interpretações por parte do Supremo, e como está a receptividade perante os demais deputados, porque o senhor disse sobre a importância da pressão da sociedade, mas a gente sabe que tem muitos pares ali do senhor no Congresso que são potenciais alvos da Justiça. Então, como é que está a receptividade dessa PEC ali dentro, por enquanto? Veja só, Rodrigo, boa pergunta. Primeiro, eu entendo que o Supremo, nesse momento, até o julgamento da semana que vem, está com o entendimento correto. Nós iniciamos o cumprimento de pena assim que o órgão colegiado julga, e as possibilidades de recurso continuam, mas com a pessoa cumprindo a sua pena. O que nós precisamos é demonstrar claramente à sociedade que nós não estamos imunes a toda essa mobilização que existe, e que os parlamentares dessa nova legislatura, e digo isso porque eu fiz essa PEC, essa emenda constitucional, no mandato passado, com menos aderência do que tivemos nesse mandato no Congresso, porque o Congresso foi eleito especialmente com esse tema de combate à corrupção e impunidade. Então nós temos um parlamento que eu acredito que hoje tem condições de aprovar com quórum qualificado a nossa emenda constitucional. Tivemos já essa semana mobilizações importantes por parte de vários setores, vários deputados, vários movimentos aderindo, fazendo moções para que a gente possa de fato tramitar. Temos uma boa vontade do presidente da CCJ em, ainda em novembro, aprovar a admissibilidade, e creio que com isso nós teremos de fato condições concretas de avançar na Câmara. Óbvio que existem aqueles que são contrários, talvez por questões político-partidárias, que é um grande erro, porque essa PEC não é apenas uma questão político-partidária, é uma questão que combate impunidade, combate corrupção e principalmente os ricos e poderosos. Quando a gente coloca na cadeia em segunda instância ricos e poderosos, a gente dá um recado ao país de que o Brasil está combatendo a impunidade. Bom, deputado, só para ficar claro, se o Supremo no dia 7 mudar o entendimento, e aí só no ano que vem, por exemplo, o Congresso aprova em definitivo, porque isso precisa ir para o Senado ainda também, né? Assim que essa medida for aprovada também pelo Senado e passa a valer, aí o que vale é o que o Congresso decidiu e não o entendimento do Supremo, é isso, né? É por isso que eu sempre defendi, mesmo na sua abertura, Tiago, você falava da medida que o ministro Sérgio Moro colocou no pacote anticrime, anticorrupção, que ele propõe por lei ordinária. Eu conversei diversas vezes com o ministro Sérgio Moro e falei que acreditava que a emenda constitucional ela é mais sólida exatamente porque ela se supera as decisões de entendimento do Supremo. Ela consolida na Constituição e não permite que nós fiquemos debatendo novamente no Supremo, que infelizmente, volto a dizer, nos últimos 10 anos tem a possibilidade de mudar a 4ª vez esse entendimento. E se nós avaliarmos, daqui 2 anos mudam ministros, se nós não consolidarmos na Constituição, isso pode mudar novamente, gerando uma insegurança jurídica enorme para o país, sem as pessoas saberem exatamente como inicia o cumprimento de pena no país. Deputado, para encerrar, o senhor citou na resposta, 2 respostas antes, o problema que gera impunidade na demora dos julgamentos. E a gente tem uma outra discussão que é a respeito da prescrição. O caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello também é sintomático nesse sentido. Alguns crimes que ele
pelos quais foi processado, ele acabou não respondendo por esses crimes em razão de prescrição. O ministro do STF, Dias Toffoli, propôs recentemente a mudança na lei para que haja uma interrupção dos prazos de prescrição quando houver recursos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Eu queria saber do senhor o que o senhor acha dessa proposta. Olha, eu respeito o posicionamento, primeiro, o ministro Toffoli, para fazer essa proposta, porque ele já tem mais ou menos claro que na semana que vem nós devemos encerrar com o cumprimento de pena em segunda instância. O Supremo deve mudar o entendimento. Mas não é apenas a prescrição o problema de nós não iniciarmos o cumprimento de pena. Veja, se alguém cometeu crime de corrupção, se alguém cometeu um crime, seja ele qual for, e consegue postergar, ficar mais 10 anos livre e impune aquilo que cometeu perante a sociedade, já é um absurdo. Então não é apenas a prescrição. E nós resolvemos a prescrição com o início do cumprimento de pena. Aí o processo já está dado e não precisa suspender a prescrição, que é o que o ministro propõe, mas na minha opinião não resolve o problema. A prescrição é um dos itens, mas tem vários outros que fazem valer a importância de ter a aprovação da segunda instância. Agora, junto com essa PEC, essa proposta da prescrição, ela ajudaria ou seria inócua? Eu acho que acaba sendo um contemporizador de uma PEC importante, que é a prisão em segunda instância. Seria uma maneira de você administrar o problema que a sociedade certamente vai atravessar. Eu creio que depois da decisão do Supremo nós teremos várias mobilizações pelo país e imagino que isso seja para poder contemporizar a questão do enfurecimento que gerará na sociedade. Constantino, mais uma pergunta para o deputado. Eu, na verdade, tenho interesse em saber, deputado, que tipo de mobilização o senhor já está vendo, quais movimentos já estão se engajando na defesa disso, para a sociedade mesmo poder saber quais os caminhos adequados que ela tem para apoiar essa PEC tão importante. Olha, Constantino, nós tivemos já várias manifestações de movimentos, como o MBL, Vem Pra Rua, movimentos que já estão chamando a população para o dia 9 de novembro, no próximo sábado, a participar de uma grande manifestação contra essa possível mudança de entendimento do Supremo. Creio que isso será o início de um processo contínuo de mobilização até que o Congresso cumpra o seu papel. Então eu estou muito preocupado com a decisão que o Supremo pode tomar na semana que vem, mas ao mesmo tempo nós temos um alento de ver movimentos participando efetivamente da construção da sociedade. Diga, o presidente, o PSL, deputado, o PSL está dando apoio, está dando sinal de apoio? Como é que está a postura? O presidente da CCJ é do PSL, o deputado Felipe Francischini. Ele tem sido muito ativo, inclusive nós estamos dialogando muito para poder colocar em votação, inclusive na CCJ, a admissibilidade, que é o primeiro passo concreto, apenas quando tivermos segurança do número de votos para poder aprovar. Não podemos perder uma PEC como essa. Então, através dele, eu imagino que o partido, de alguma maneira, está expressando a sua vontade nesse sentido. Sami, rapidinho, a última pergunta. Eu sou economista, então às vezes eu fico meio assustado e incomodado com os trâmites e demora e vai e volta. Assim, o que dá para esperar de prática em termos de tempo? Assim? Olha, não é uma medida rápida. Vocês viram aí a reforma da Previdência, uma PEC que passa por uma comissão especial depois da aprovação da admissibilidade na CCJ. Depois foi um ano inteiro, né? Foram 8 meses. 8 meses para concluir a votação no Senado. Atrapalhou aí a PIB, viu? Depois não reclama. Sem dúvida. Nós fizemos nossa parte lá, trabalhamos para ser rápido e eu vou dizer, foram 8 meses mesmo com envolvimento pleno da sociedade. Nós tivemos aí a mídia colaborando, vários setores da sociedade e a oposição à reforma ficou restrita a setores muito pequenos na nossa sociedade. Mesmo assim, foram 8 meses. Então, para ser muito sincero, acredito que nós teremos aí, no mínimo, 8 meses para percorrer todos os caminhos. Mas eu acho necessário, porque será importante envolver a sociedade. Volto a dizer, se ela não estiver envolvida, dificilmente a PEC prosperará. Então, ao mesmo tempo que esse tempo pode atrasar algumas condenações com a mudança do Supremo, ele também pode cada vez mais politizar a sociedade em algo tão significativo como esse.
Deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, autor da PEC da prisão em segunda instância na Câmara. Mais uma vez, muito obrigado pela visita e bom fim de semana. Até a próxima. Obrigado, Tiago, Sami. Agradecer o Bruno, Constantino, todos aqui que nos receberam. E é muito importante o debate que vocês estão fazendo, exatamente para mostrar à sociedade que nós precisamos dar um novo rumo no combate à corrupção e impunidade. Obrigado.